Boa noite. Aproveitar para agradecer mais uma vez os irmãos, o convite, a confiança, oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor. Prazer mesmo para mim estar com os irmãos, rever os irmãos e poder cooperar de alguma maneira, levando esta mensagem verdadeira e a mensagem gloriosa também do Evangelho. É o nosso prazer, aquilo que nos traz alegria, poder compartilhar e falar da palavra de Deus. Nós vamos ler hoje em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Vou ler a partir do versículo 22 para nós entendermos o contexto, mas eu quero considerar mesmo o versículo 31. Atos 16 e 22. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aqui Paulo e Silas estão sendo aprisionados aqui. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta deles foi: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Somente até aqui. Que Deus abençoe a sua palavra, a mensagem do Evangelho, mensagem gloriosa, uma mensagem verdadeira, uma mensagem tão necessária para todos aqueles que ainda estão longe, porque traz perdão e salvação, mas também para nós que somos salvos, fortalece a nossa fé, nos traz firmeza, convicção, não é? Eu sempre digo que aqueles que deveriam ser os primeiros a querer estar presentes numa reunião de evangelismo, somos nós, os crentes, para que a nossa fé se fortaleça, a nossa convicção de salvação, de fato, se renove, a cada vez que nós ouvimos essa mensagem tão poderosa, tão gloriosa, a mensagem do Evangelho. Esta é uma grande bênção e uma grande verdade que vem da parte de Deus. O homem pode ser salvo. Há perdão, há salvação em Cristo Jesus. E esta é uma verdade que nós, como igreja, devemos proclamar. E esta é uma verdade que você, amigo ouvinte do Evangelho, precisa ouvir. De fato, você pode ser salvo. Você pode ser perdoado. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer te falar e te ensinar nesta noite, é claro, na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar entre nós e convencer o homem e levar esta mensagem e abrir o coração. É o Espírito que nos atrai. É o Espírito que nos leva para perto de Deus.
É possível que nós estejamos aqui e estejamos distantes no pensamento, nas preocupações. Então agora, deixe o Espírito de Deus te levar aos pés de Cristo para que você ouça a mensagem do Evangelho. Deixa o Espírito Santo tratar com você, falar com você, convencer você de todas as verdades que nós vamos considerar, porque eu sei que eu não posso fazer isso. Eu não tenho o poder de convencê-lo. A minha tarefa hoje, em obediência a Cristo, é pregar, anunciar, proclamar, como um arauto, as boas novas do Evangelho. A nossa tarefa como igreja é interceder, é orar, é batalhar em favor daqueles que ainda estão perdidos, porque Satanás não descansa. Mas o seu papel, amigo, hoje à noite, que veio ouvir o Evangelho, é permitir que o Espírito de Deus te atraia, te convença, te leve ao entendimento destas verdades. E eu quero pensar em algumas coisas que o pecado é e algumas coisas que a salvação é, ou que a salvação faz. E a primeira delas é que o pecado é uma dívida para com Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses 2:14. Talvez aquele carcereiro, depois daquele terremoto e de ver aquele milagre, as cadeias abertas e os presos todos soltos, e por ter ouvido Paulo e Silas ali, a atitude daqueles homens, ele agora entende que ele precisava de salvação, e ele faz essa pergunta: que é necessário fazer? Versículo 30. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele reconhece a necessidade de perdão, de salvação. Certamente todos aqueles acontecimentos levaram ele a entender aquela realidade. Ele precisava de salvação, que é necessário que eu faça. E com esses pontos que nós vamos considerar hoje à noite, eu quero que você também chegue a essa conclusão. Então, eu preciso de salvação, que é necessário que eu faça para me salvar? E a primeira coisa que nós vamos destacar então é: você tem uma dívida com Deus. Uma dívida que você não pode pagar. Você não tem a mínima condição de pagar. Colossenses 2:14 diz: tendo cancelado a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Esta escrita de dívida que era contra nós, Cristo removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Nós temos uma dívida com Deus. Esta escrita de dívida que era prejudicial a nós. O texto aqui está falando especialmente da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém será salvo pelas obras da lei. E é mediante a lei que nós olhamos para nós e vemos: olha, somos culpados. Diante da lei de Deus, diante dos mandamentos de Deus, eu e você temos que confessar: eu sou culpado. Eu sou incapaz de cumprir a lei de Deus. E eu não tenho condições de atingir este padrão tão elevado. Pecar é isso, é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo de perfeição, de santidade, e nós somos incapazes de alcançar este alvo. Nós somos incapazes de atingir, de acertar o alvo. E então a lei vem para nos dar o conhecimento do pecado, o conhecimento da transgressão que há em nós. Ninguém pode ser justificado por obras da lei. Por isso somos devedores, porque não podemos guardar a lei. Aquele que peca em um ponto da lei é culpado de toda a lei, e a consequência da desobediência é o pecado, é a morte, é a separação eterna de Deus. Quando pecamos, somos condenados à morte, diz a palavra de Deus.
E você precisa entender esta realidade. Romanos 3:20, que eu já citei: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você precisa estudar a lei de Deus para que você tenha uma noção real, uma visão real do quanto você é devedor. Estude a lei de Deus. Considere a perfeição de Deus. Considere a santidade de Deus, as exigências da lei de Deus, o padrão elevado que Deus estabelece, e entenda o quanto você é devedor. E como não há em você a capacidade de pagar esta dívida, esta escrita de dívida, ela é contrária, ela é prejudicial, ela te condena. Pecado é falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, posição e conduta. Somos pecadores não simplesmente porque cometemos pecado, mas somos pecadores porque nascemos nesta condição. Por natureza, somos pecadores. Em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, diz o salmista. Esta é a nossa condição. Inclinados para o pecado, inclinados para o mal. A nossa tendência é o mal. A nossa natureza busca as trevas, o pecado, a desobediência. E assim, a nossa dívida para com Deus vai só aumentando. Falta de conformidade com a lei de Deus. E a palavra de Deus usa vários termos para falar sobre o pecado: desobediência, transgressão, iniquidade, mal, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, engano, injustiça, falta, impiedade, concupiscência. Todas estas coisas são desobediência à lei, errar o alvo, não atingir o padrão que Deus estabeleceu. E toda ofensa contra Deus é uma dívida. Todo pecado contra Deus é uma dívida. Toda iniquidade é uma dívida. Toda injustiça, mais uma dívida. A lei de Deus te condena. E você deveria estar preocupado com isso. Você deveria querer saber mais sobre isso. Você deveria querer entender mais sobre isso. É muito comum a gente ouvir: olha, Deus é amor, considera o amor de Deus, a bondade de Deus. E Satanás tenta apresentar uma mentira, dizendo: está tudo bem, não tem problema, Deus te ama, Deus vai dar um jeito para você, está tudo certo. A Bíblia diz sim que nós devemos considerar o amor de Deus, a bondade de Deus, ao mesmo tempo devemos considerar a severidade e a justiça de Deus. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo em que você tem a oportunidade de arrepender-se dos seus pecados e confiar naquele que pagou a dívida. Você não pode pagar, mas alguém pagou por você. Mas haverá um tempo em que o Senhor não vai tratar com você mais com misericórdia e graça. Haverá um tempo de julgamento. Haverá um tempo em que o Senhor vai agir com justiça, com retidão, com firmeza. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado o dia, já está marcado, em que com justiça há de julgar o mundo. E o justo juiz está vivo, porque ressuscitou dentre os mortos, Cristo Jesus. Mais uma vez,
a pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A justiça dos homens é tão falha, não é? Às vezes o nosso padrão, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós entendemos, e nós vemos esses homens de poder, de posição, envolvidos em tanta corrupção e sendo condenados e logo são soltos. Aquilo às vezes nos traz uma certa indignação, mas isso é o mundo jaz no maligno. A política corrompida, a justiça do mundo corrompida, mas isso não atinge Deus. A corrupção não atinge, não macula, não mancha a justiça de Deus. Deus é justo e Ele vai tratar com justiça. E a minha pergunta é: como você vai se apresentar diante de Deus? Você vai levar com você a sua dívida? A salvação, ela nos dá a certeza de que esta dívida foi paga e que eu não preciso mais pagar por ela. Por isso que nós pregamos e anunciamos que a salvação não é por obras, a salvação não é por merecimento, a salvação não é por aquilo que você possa comprar, a salvação é graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não vem de nada que você faça, não é nada que você seja. É pela graça, é por aquilo que Deus fez, é por aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Se nesta noite você atender ao conselho de Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você não precisa pagar a dívida. E não há injustiça aqui. A dívida não vai ficar sem ser paga. Deus não está dizendo: tudo bem, eu vou fazer vistas grossas, eu vou deixar você passar, eu vou fingir que nada aconteceu. Deus não faz isso. O que acontece quando você crê no Senhor Jesus Cristo é que Deus diz: então, Cristo pagou por você. Toda a tua culpa, todo o teu pecado, todo o sofrimento, toda a punição que você merece por causa dos teus pecados, Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele riscou a escrita de dívida que era contra nós. E Ele expôs, encravando no madeiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. O pecado também é contaminação, diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 1, versículo 4. Isaías capítulo 1, versículo 4 a 6, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa é outra figura da condição do homem. Uma delas é a dívida. E a lei deve nos convencer de que nós somos devedores, mas Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Outra figura do pecado é a contaminação. Enganoso é o coração do homem, corrupto, desesperadamente corrupto, muito doente. Assim é o pecado em nós. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com o óleo. A tua condição, amado ouvinte, é incurável.
cheira mal. Se nós pudéssemos ter esta visão da nossa condição espiritual, por natureza, uma pessoa completamente enferma, cheia de feridas, cheia de chagas. Nós temos no Novo Testamento a história de alguns leprosos que foram curados, e a lepra é uma figura do pecado. Uma doença que na época não tinha cura, que ia apodrecendo as extremidades, cheirava mal, fazia com que aquela pessoa ficasse a par da sociedade. Às vezes, quando eu faço um tratamento de saúde, eu tenho que ir no hospital a cada 3 meses, e às vezes fazer alguns exames lá no Hospital Escola de Uberaba. E eu não tenho assim, eu não consigo muito ficar vendo essas coisas, mas às vezes quando você está ali esperando para uma ressonância magnética ou uma radiografia, e chega então alguém todo ferido, todo machucado, todo doente, não tem nada agradável ali. A atitude é virar o rosto. Eu não quero ver, eu não quero me aproximar. Deus olha para você, amado ouvinte do Evangelho, e o que Ele vê? Alguém que está enfermo, alguém que abandonou o Senhor, alguém que está doente desde a cabeça até os pés, cheio de chagas, cheio de feridas, cheirando mal, porque grande é o teu pecado e grave diante de Deus. E não coloque a culpa nas circunstâncias, na sociedade, porque é do coração do homem que procede toda sorte de males. Todo o pecado vem do coração, vem de dentro do homem. Mas ainda assim, o Senhor te buscou. Um homem leproso chega para o Senhor Jesus Cristo e diz: Mestre, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha a fé daquele homem. Eu não sei qual era a condição dele, eu não sei se a lepra dele estava num estágio avançado ou não. Eu sei que o Senhor Jesus tocou aquele homem. Não se tocava num leproso, contagioso. Mas Cristo tocou aquele homem e disse: eu quero, fica limpo. E na mesma hora, diz a palavra de Deus, aquele homem foi curado da sua lepra. O Senhor não vira o rosto para pecadores como eu e você. Por mais horrível, por mais miserável, por mais terrível que seja a nossa condição espiritual, o Senhor não vira o rosto. E se nesta noite você fizer como aquele homem que, chegando até o Senhor Jesus Cristo, disse: Senhor, se o Senhor quiser, não há dúvida no teu poder. A minha dúvida é: será que o Senhor quer? Será que o Senhor quer me curar? Porque eu sei que o Senhor pode me curar. Se quiseres, bem podes purificar-me. Que o Espírito de Deus abra os teus olhos para que você veja a tua enfermidade e que você possa pedir ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tem todo o poder para me curar, para me livrar desta enfermidade tão terrível, o pecado. Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso do que qualquer coisa, a sua doença é incurável. É o que nós temos falado. O coração do homem é enganoso, a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração do homem? O único que pode, Cristo. Davi, no mesmo salmo que ele diz: em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe, ele também diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só o Senhor pode criar em nós um coração puro.
Você não pode resolver esse problema, você não pode pagar essa dívida, você não pode curar a tua enfermidade. Mas Cristo riscou a escrita de dívida e Cristo pode te dar um coração puro, limpo, novo. Não é reformar o velho. A Bíblia fala de um novo nascimento. O Senhor Jesus falando a Nicodemos, ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito, da pregação do Evangelho e do convencimento do Espírito. Se você não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino dos céus. É uma nova vida, é uma nova condição. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A salvação é isto. Somos curados e purificados aos olhos de Deus. Nenhuma ferida mais, nenhuma chaga, nenhuma enfermidade incurável. O Senhor Jesus Cristo tem todo o poder para curar esta enfermidade, o pecado. Lembra da parábola da ovelha perdida? O homem tinha 100 ovelhas, e então uma se perde, abandona o pastor, sai pelos campos e o pastor vai em busca daquela ovelha perdida. E encontrando a sua ovelha, ele cura as feridas. Ele coloca o óleo, ele pega aquela ovelha e coloca no ombro e feliz, regozijando, ele volta para junto das outras 99 ovelhas. Assim, há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. É isso que Cristo pode e quer fazer por você hoje à noite. Encontrando você como uma ovelha desprotegida, ferida, que se desviou do pastor, todos se extraviaram, cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Eu não quero saber da sua vida aqui, eu não quero saber o que você tem feito, e o Senhor também não vai pedir contas a você disso, se você buscar por perdão e arrependimento. Se você disser: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas como aquele pastor que encontra a sua ovelha, sara as suas feridas, derrama ali o óleo, o remédio, coloca aquela ovelha nos ombros, e agora aquela ovelha em segurança volta para junto das outras ovelhas. Pela salvação somos curados e purificados aos olhos de Deus. Deus nos vê agora limpos. O leproso, ele tinha que andar, ou quando ele percebia que alguém estava caminhando para perto dele, ele deveria gritar: imundo! Imundo! Para que as pessoas não se aproximassem. Mas agora, purificado, aquele leproso que foi curado pelo Senhor Jesus, ele não precisa mais. Ele deveria se apresentar ao sumo sacerdote e constatar: agora ele está limpo. E não está mais contaminado com a lepra. Nós que cremos em Cristo, nesta noite, o Senhor nos vê limpos, purificados, porque estamos em Cristo, escondidos nele. Em Cristo, somos nova criatura. Vamos avançar. O pecado também é uma prisão. João 8,34 diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. É uma dívida, é uma enfermidade incurável, é uma dívida que nós não podemos pagar, uma enfermidade incurável, e é também uma prisão, são cadeias, uma escravidão. Por isso que a resposta de Paulo àquele carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A salvação é a quitação desta dívida, a salvação é a purificação desta enfermidade, a cura para esta enfermidade, a salvação é a liberdade. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 6,16 também diz: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos?
seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A quem você tem obedecido? A quem você tem entregado o seu corpo à obediência? Ao pecado? Então você é servo do pecado. E aqui há uma constatação mais grave talvez, porque a Bíblia diz que na nossa condição de pecadores, nós somos filhos da ira, filhos, aquele que ainda permanece nos seus pecados, filhos do diabo. Ele é o príncipe deste mundo, nos odeia, veio roubar, matar e destruir. Por isso o mundo é esta vaidade, esta ilusão, ele é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando mente, fala do que lhe é natural, é o diabo, o mercenário, quer destruir a tua vida, quer roubar, matar e destruir você, quer te prender, te escravizar. Mas Cristo vem para libertar. Cristo vem para soltar as cadeias, para abrir as prisões que o mundo, o pecado e o diabo trazem sobre nós. Satanás cegou o entendimento do homem para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não é assim um cárcere? Prende a pessoa lá no cárcere inferior, num lugar de trevas, onde ele não vai ver a luz do dia, onde ele não vai ter contato com nada. Satanás cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A salvação que Cristo propõe hoje à noite, pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho, quebra estas cadeias. Nós podemos, você pode ser salvo do domínio, da contaminação e da dívida do pecado nesta noite. Como nós falamos no sábado, hoje é um dia aceitável, hoje é dia de salvação. Você não precisa permanecer com esta dívida, você não precisa carregar este peso. Você não precisa viver nesta dúvida, nesta incerteza, nesta desesperança. Você não precisa viver carregado com esta enfermidade que machuca, a culpa machuca. A própria culpa é um peso, a vergonha, o pecado nas nossas vidas. Quando nós somos honestos para considerar os nossos atos, e eu tenho certeza, como diz a palavra de Deus, o teu pecado está sempre diante de você. Não tente se iludir, não tente se enganar. Você bem conhece o quão pecador você é. Você conhece o seu coração. Você conhece os seus pensamentos. Você conhece as atitudes ruins e más que você tem tido. As escolhas erradas, e isso muitas vezes te consome. A culpa, a mágoa, é uma dívida, é uma enfermidade, é uma prisão. Mas Cristo vem para desfazer tudo isso. Ao vir Jesus, consigo traz vitória, de todo mal nos traz libertação. A vida nova, gozo e plena glória, ao vir Jesus morar no coração. Cristo desfaz tudo isso. Como é bom. Há muitos irmãos e irmãs aqui que poderiam testificar como é bom ouvir do Senhor. Num momento de fé e arrependimento, pelos ouvidos da fé, pelos olhos da fé, ouvir o Senhor dizer: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou. E aquela enfermidade, e você olha onde estão as feridas, onde estão as chagas, onde estão as cadeias, as portas se abriram. Onde está o credor?
Onde está a dívida? Encravada no madeiro, exposta, para que todos vejam, a morte não tem domínio mais sobre esta vida, pertence a Jesus Cristo. O diabo não tem domínio mais, pertence a Jesus Cristo. O pecado não dita as regras mais. Agora, a escolha, infelizmente ainda vivemos neste mundo e às vezes escolhemos mal, mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem perdido, o homem sem Deus, talvez a sua condição até hoje à noite é que você não tem escolha, você peca porque você não tem escolha, você está preso. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos escolha. E aqui nós fazemos um parênteses então, irmãos, para nós. Você não precisa mais viver debaixo do jugo do pecado. Cristo te libertou. Cristo tirou as algemas, as cadeias. Você pode fazer as escolhas certas. Instruído, dirigido, guiado pelo Espírito de Deus que habita em todo aquele que crê, nesta nova vida que Deus nos deu. Nada de dívida, nada de enfermidade, nada de prisões. Podemos viver esta nova vida para a honra e glória de Jesus Cristo. Somos salvos, e é assim que eu quero terminar esses pensamentos hoje à noite. Somos salvos para uma vida abundante, somos salvos para frutificar. Amigo ouvinte do Evangelho, você não quer poder viver esta nova vida para frutificar, para glorificar a Deus? Para isso fomos criados, para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Esta é a finalidade da nossa existência, e você tem vivido até o dia de hoje uma vida vazia, inútil. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É uma vida que não tem fim. Nós não sabemos medir estas coisas, nós não conhecemos, nós não podemos comparar nada com algo que não tem fim. Tudo que nós conhecemos acaba, começa e acaba. Mas Deus quer te dar algo inesgotável. É vida abundante, vida que começa agora, vida que começa hoje. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está sem Cristo, está em dívida, está enfermo, está preso, porque sem Cristo você não pode fazer nada que agrade a Deus. Mas se estamos em Cristo, se pertencemos a Ele, podemos dar muito fruto. Nisto é glorificado o Pai, quando nós damos muito fruto. Vivemos esta vida abundante e frutificamos para a honra e glória do nosso Deus. Deus é santo, não vai deixar o pecado impune. Mas você não precisa pagar pelos teus pecados, porque Cristo Jesus já pagou. O que você precisa agora é levantar de onde você está, figurativamente falando, e caminhar até Cristo. Arrependimento e fé. Uma confiança inabalável que Cristo de fato é poderoso para perdoar. Cristo de fato é poderoso para soltar, para abrir as cadeias, para quebrar os grilhões. Cristo de fato é poderoso para sarar esta enfermidade do pecado. Cristo de fato é poderoso para pagar a dívida. O sangue de Cristo nos purifica, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Que sangue precioso. Que preço foi pago? Aquilo que havia de mais precioso nos céus, por aquilo que havia de mais desprezível na terra. Não se ofenda, porque esta é a verdade. Por natureza, somos nada. Não há nada em nós, nada agradável, nada que chame atenção, nada aceitável. Grandes pecadores contra Deus, mas Cristo Jesus, em graça, em misericórdia, deixa os altos céus e vem até este mundo e te estende a mão dizendo: eu quero, fica limpo.
Basta uma palavra sua, basta um movimento seu de fé, de confiança e de arrependimento. Eu sei a minha condição, eu sei o tamanho da minha dívida, eu conheço a minha condição de miserável, de grande pecador contra Deus. Eu preciso do Senhor. Que é necessário que eu faça? Coloque-se diante do Senhor com sinceridade e honestidade hoje à noite e peça ao Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer? E você vai ouvir claramente: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Cristo Jesus não veio condenar você. Ele mesmo disse: eu não vim condenar, eu vim salvar. Você mesmo, se não tomar uma atitude de fé, de arrependimento hoje à noite, você mesmo se condena, porque você tem pecado contra Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e todos aqueles que também crerem na sua casa. Que Deus os abençoe. Amém.